ó Deus, para compreender, Senhor, mais sobre os teus caminhos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, o Ed Léo, ele tem vindo ao Brasil há mais de 10 anos, ele tem palestrado em várias igrejas, e ele palestrou várias no Ed Léo, né? E o problema todo é o seguinte: as pessoas acabam pegando a visão do Ed Léo como se fosse uma metodologia, entendeu? Então, eles pegam as coisas e começam a aplicar meio como metodologia. E mudar a metodologia pode ajudar, pode melhorar, mas não resolve. O grande desafio é a mudança de cultura. E muitas coisas que o Ed Léo fala, muitas pessoas não conseguem enxergar o que está na essência, por trás daquilo que ele está falando. Então, eu vou dar vai dar aí, acho que 1 mês e meio, se chegar a 2 meses, né, vai ser muito. Mas 1 mês e meio, eu vou dar alguns estudos para vocês que vão ajudar vocês a começarem a entender que nós precisamos mudar um pouco algumas coisas que nós estamos carregando como herança da igreja que a gente está e das igrejas que a gente viveu. Então, esse primeiro estudo, eu vou falar sobre cultura e essência. Ok? Então, deixa eu compartilhar aqui. Bom, a gente pode dar várias... tem uma definição clássica sobre cultura, que são valores, tal, né, que resultam em comportamentos e várias coisas, mas eu estou definindo aqui, colocando a cultura como uma maneira como enxergamos e interpretamos o mundo. Você não consegue enxergar e interpretar o mundo sem uma cultura. Então, a cultura, ela é como um óculos que você usa. Então, todos nós usamos um óculos que se chama cultura. Então, você não tem consciência, às vezes, mas tudo que você enxerga e interpreta é através desse óculos chamado cultura. E o grande problema é que nós estamos usando esse óculos chamado cultura, mas a gente não tem consciência de que nós estamos usando ele. Né? Quem usa óculos sabe que às vezes você está com óculos assim e você chega e pergunta: pô, onde é que está o meu óculos? Né? Às vezes acontece isso, que você está usando óculos, mas você está procurando óculos. Então, a cultura é algo como um óculos, só que você não tem consciência que você está usando. E você acha que a visão que você tem, que você está enxergando, é correta. Mas essa visão que você está enxergando através do seu óculos, para dizer a verdade, ela é meio distorcida, né? Mas para você é a correta, né? Mas ela é, na verdade, uma visão distorcida. Então, eu morei 1 ano nos Estados Unidos e eu
assim, sempre gostei de música americana, filme americano, eu conhecia americano, gostava, eu convivia bem com eles. Mas quando eu fui morar nos Estados Unidos, e uma coisa é passear, outra coisa é morar. Então, quando eu fui morar lá nos Estados Unidos, eu percebi uma coisa, que eu tinha um óculos chamado cultura brasileira, e o americano, ele tem um óculos chamado cultura americana. E chega um momento que há um choque cultural. E você começa a falar assim, pô, mas por que o americano é assim? Por que ele pensa assim? Porque lá nos Estados Unidos, o americano, ele é muito sistemático. Por exemplo, você não pode chegar na casa do americano sem ligar, sem avisar ele. Você chegar na casa do americano sem avisar, ele vai falar assim para você, ô, desculpa, você não me avisou, eu estou ocupado hoje, volta outro dia, viu? E ele vai dizer para você, ó, por favor, liga antes de vir. Então, ele não vai te receber. Mas não é brasileiro, o cara chegou, nem avisou, aí chegou na sua casa, você convida ele, bate um papo, dá um café. Isso é parte da nossa cultura americana, não é assim. Uma vez, um brasileiro, ele deixou o carro estacionado na rua 50 centímetros na garagem do americano. Aí, de repente, apareceu o guincho e começou a guinchar o carro dele, e ele saiu para fora e falou, "Pô, vocês estão guinchando o meu carro?" Falou assim, você invadiu 50 centímetros a guia aqui da garagem do seu vizinho. Aí ele falou, poxa, mas só 50 centímetros, quem foi que falou, denunciou isso? Foi o seu vizinho. Aí ele foi no vizinho e foi falar com ele. Aí falou, poxa, era só 50 centímetros, nem atrapalha a entrada, né? E não atrapalhava a entrada na garagem do outro. Sabe o que o americano respondeu? Respondeu assim, a lei existe para ser obedecida, para ser cumprida. Então, o americano lei é lei, regra é regra. Para nós brasileiros já não é assim. Então, houve um choque cultural e quem que está certo e quem que está errado, né? Essa é a questão. Existem tribos africanas onde o cara defeca dentro da barraca, na porta da barraca e fora da barraca. Então, você acorda de manhã e pisa nessa coisa aí. Você pega aí dentro da barraca, você fala, nossa, esses africanos aqui são doidos, né? Cara, não tem higiene, fazer aqui dentro da barraca, né? E aí você traz esse africano para o Brasil, você mostra o banheiro para ele, aí você mostra aquele vaso sanitário branquinho, aquela água branca, e fala para o africano, olha, você vai fazer cocô aqui, hein? Aí o africano olha aquele vaso branco, aquela água limpinha. Aí ele fala, eu não vou fazer aqui, não. Eu vou fazer aqui do lado. E ele vai pensar, esses brasileiros são doidos, né? Então, quem que está certo, quem que está errado? Tudo depende do óculos que você está usando. Não é verdade, irmãos? Aí o chinês está plantando arroz lá no Himalaia, ele acha que a melhor comida é a comida dele, ele come, sei lá, besouro, come morcego, come rato. Ele acha parece que morcego lá é uma iguaria, né? Então eles gostam, né? E ele tem uma maneira de encarar a vida ali, ele acha que é a melhor maneira de viver. Quem que está certo, quem que está errado. Então, tudo é questão do óculos que você está usando. Agora, vamos pensar em termos de cultura religiosa. Você tem, de um lado, um batista tradicional, e do outro lado, você tem um
pentecostal daqueles do fogo. O batista tradicional olha para o pentecostal e diz o seguinte: esses caras são muito místicos, só buscam experiências emocionais, eles não conhecem a palavra de Deus. Aí o pentecostal olha para o batista tradicional e diz: esses batistas aí são muito frios, são muito racionais, eles não conhecem o poder de Deus. O que acontece? O batista, quando ele lê a Bíblia, ele interpreta a Bíblia, ele lê e interpreta a Bíblia com esse óculos tradicional. Verdade ou não? Ele vai ter um entendimento e uma compreensão da palavra de Deus através desse óculos chamado batista tradicional. E o pentecostal, ele vai ler a Bíblia e interpretar com esse óculos da Assembleia Pentecostal, da Igreja Pentecostal. Então, parece que não, mas se você teve uma raiz assembleiana ou uma raiz batista, queira ou não queira, essas coisas exercem uma influência positiva e negativa sobre a sua vida. A gente acha que não. A gente acha, né? Por exemplo, os caras investem milhões em propaganda. Por quê? A base da propaganda, e a propaganda é coisa de 30 segundos. O cara investe milhões numa propaganda de 30 segundos. Por quê? Porque ele sabe que aquilo vai influenciar você. Então, a gente acha que não, mas o mundo todo, aonde a gente vive, tudo isso vai gerando uma cultura, uma maneira de enxergar e interpretar as coisas, ok? E como isso se aplica a nós? Todos nós estamos usando um óculos chamado cultura religiosa evangélica. Só que você acha que você não está usando, mas está. Achamos que a nossa visão é equilibrada e é a correta. Mas, na verdade, nós temos muita influência da cultura religiosa que nós recebemos. Então, eu fui numa comunidade, uns irmãos muito conhecidos, e eles trabalharam muito a questão do discipulado. E eles criaram o conceito de discipulado como uma cobertura, como a ideia de cobertura é de proteção. E aí, então, é como se eu chegasse e discipulasse o Vitor e eu fosse a cobertura dele, a proteção dele. Então, eu diria assim, só para proteger, Vitor, antes de você tomar alguma decisão, você conversa comigo. Vamos trocar umas ideias para que você não tome decisões precipitadas e erradas. Então, sem querer, nós estamos querendo proteger a pessoa para que ela não tome decisões erradas, não tome decisões que ela venha se arrepender. Nós queremos que as pessoas sejam protegidas, então nós somos a cobertura dela. E aí o líder, na verdade eles são presbíteros lá, ele fala assim para mim, que é líder, hein? Líder, o cara era um líder, ligou para ele certo dia falando assim, irmão, o seguinte, eu recebi uma promoção tal, né, na empresa. Aí esse presbítero falou, nossa, parabéns, tal, você foi promovido, né? Aí ele perguntou
para esse presbítero: você acha que é bom, que não é bom? Será que eu aceito, não aceito? Aí o presbítero perguntou: mas tem algum problema? Tem alguma coisa errada? Não, é que eu só queria ver a sua opinião para ver se é bom ou não e tal, se vai ser bom. Então, ele viu, percebeu o nível de dependência que a pessoa fica insegura até de tomar certas decisões. A ideia é realmente proteger, mas sem perceber, cria uma dependência tão forte. E se você está debaixo de pessoas maduras, aí é bom você consultar, mas se você não está, é um negócio complicado. E isso funciona num certo nível. Agora, quando vai descendo lá embaixo, nem sempre a pessoa tem maturidade. E o que vai acontecendo? No final, nessa comunidade, dentro da cidade, eu já ouvi comentários de que essa questão de discipulado deles é muito rigorosa, muito controladora, por causa dessa visão de cobertura. Vocês entenderam? Então, você tem uma intenção boa, mas você cria uma cultura. E essa cultura, sem perceber, começa a gerar problemas dentro do seu trabalho. Então, isso ficou impregnado, ele falou, isso ficou impregnado na nossa comunidade e nós estamos tentando consertar isso agora. Então, toda a igreja, você cria um óculos, uma cultura. Então, nas comunidades, nas igrejas onde você tem, queira ou não queira, vocês criaram uma cultura. Eu fui por muitos anos pastor lá na cidade de Pompeia, estive lá por mais de 20 anos. E os últimos 7 anos, 8 anos, eu fui o pastor principal lá da igreja. E aí, quando eu fui sair, eu avisei 1 ano antes que eu iria sair. E nesse 1 ano, eu fui trabalhando com a igreja, tudo, e eu percebi que eu que estava na liderança, eu gerei uma cultura na igreja, mas ficou tão forte que eu senti que nem eu mesmo tinha força para mudar mais essa cultura da igreja. Vocês entendem o que acontece? A gente, sem perceber, cria uma cultura na igreja e quando você vai querer mudar o negócio, aí você vai perceber o quanto aquilo ficou arraigado na igreja, ok? Então, a gente olha aqui de um lado a igreja católica, do outro lado você olha uma igreja evangélica. Aí você fala, essa igreja é morta, essa igreja é viva. E nós não enxergamos que nós, igreja evangélica, estamos vivendo um modelo, né? Esse modelo de culto, tal, ele é um modelo grego-romano, né? E isso surgiu lá pelo século III, quando o imperador Constantino se converte ao cristianismo. Então, antes disso, a igreja, antes de Constantino, a igreja eram grupos pequenos que se reuniam nas casas. A gente vê em Jerusalém que havia as reuniões públicas e as reuniões de casa em casa. Mas quando você vai espalhando o evangelho nas cidades, você não ouve falar tanto de reuniões públicas e reuniões nas casas. Você ouve falar mais de reuniões nas casas. Mas eu acredito que havia, talvez, algumas reuniões públicas onde eles juntavam todos os grupos ali. Mas fala com tanta clareza, com tanta... não há clareza, mas com certeza a vida da igreja era vivida
em grupos, nas casas, um ministrando o outro, eles viviam basicamente em grupos pequenos. Aí, quando Constantino, né, se converte, supostamente se converte, tem gente que acha que ele não se converteu para valer, ele, numa canetada, transforma o Império Romano no Império Cristão. E ele constrói um templo que parece um palácio, um pequeno palácio, e a igreja, então, que era corpo, grupo pequeno, se transforma num auditório. Vocês entenderam o que aconteceu com a igreja? E em todas as cidades, aquelas igrejas pagãs, aqueles templos pagãos, foram eliminados e transformados em igrejas. Então, as igrejas em vários locais que havia reunião em grupos pequenos. Lá em Roma, por exemplo, eram pequenos grupos ali, reuniam de casa em casa. O que aconteceu? Eles pararam de ter as reuniões e se transformaram o quê? Naquilo que a gente vê a Igreja Católica e a Igreja Evangélica hoje. É isso aqui, um tremendo auditório. E hoje, muitas igrejas dependem muito desse modelo de auditório. Então, e os grupos pequenos existem, mas não são a força, e eu vou explicar por que, na verdade, o grupo pequeno ajuda, mas não está resolvendo o problema. E aí eu vou mostrar a importância do microgrupo, tá bom? Porque o que nós queremos resgatar? Vida de corpo, ok? E nós não sabemos o que é ser corpo, essa que é a verdade. Nós sabemos ser uma instituição, mas corpo, eu quero mostrar para vocês o que é ser corpo e o que nós temos que fazer para resgatar isso. Agora, vamos entrar nesse conceito de métodos e princípios. Os métodos são relativos e os princípios são absolutos. O que significa isso? Os métodos são relativos, por quê? Porque eles podem mudar conforme a necessidade, cultura, época e situação. Agora, os princípios, eles são absolutos. Por quê? Porque eles não mudam, são sempre válidos em qualquer cultura, época e situação. Ok? Isso é bem claro, bem simples. Então, por exemplo, você tem um sopão para os pobres. Uma igreja conclui que o sopão não funciona mais, aí ele decide parar, aí vê que não dá muito resultado, não resolve nada, e eles decidem não fazer mais nada para atender os carentes e necessitados. Então, não há nada de mal você mudar o método, porque o método é relativo. Não funciona o sopão, mas vamos mudar isso, fazer isso, aquilo. Agora, a igreja não pode deixar a compaixão pelos carentes, pelos necessitados, que é um princípio bíblico e por isso é absoluto. Ok? Então, se é método, podemos mudar, pois eles são relativos, mas nunca abandonar os princípios, porque eles são absolutos. Ok? Está claro aí? Até aí. Agora, vamos refletir sobre isso. G12. Pergunta: a visão dos G12 de César Castelhano é método ou é princípio? Bom, eu tenho claro que a visão dos G12 é o quê? É um método. Porque a palavra não estabelece que trabalhar em grupos de 12 em 12 seja um princípio bíblico.
Mas para o César Castelhano, isso é um princípio absoluto, porque aí ele fala de 12 tribos, 12 apóstolos, e ele vai mostrando que o número 12 é o número da igreja e que isso é um princípio, um valor absoluto. E para eles, isso é sagrado, né? Mas você não vê, e você não vê, Paulo não tinha os 12 dele, Pedro, aparentemente, também não tinha os 12 dele, mas para o César Castelhano, todo mundo tem que ter os seus 12. Então, você entende que pessoas do nível do César Castelhano e outros líderes mundiais pegaram isso como um princípio absoluto. Então, o que eu estou querendo mostrar? Nós fazemos muita confusão com método e princípio. Não é errado praticar o G12 como metodologia. O errado é colocá-lo como princípio bíblico. Estão entendendo? Muitas vezes nós confundimos. Esse é o nosso problema. Então, quando você olha para uma coisa, você tem que diferenciar. Não, isso aqui é método. Isso aqui não é princípio. O princípio é isso aqui. Esse é o problema das pessoas que têm ouvido o Ediléu. Eles entendem as coisas como metodologia e não conseguem pegar os princípios que estão por trás daquela metodologia. Entendeu? A metodologia está funcionando, ótimo. Não está funcionando, vamos tirar fora. Mas os princípios não podem ser mexidos, ok? Vamos lá. Discipulado é método ou princípio? Quem acha que é método, quem acha que é princípio faz assim. E quem acha que não é princípio faz assim. Tá bom, eu não consigo ver todo mundo. Eu vou dizer para vocês, aí é pegadinha, tá? Discipulado não é, o discipulado é um método. O princípio, por isso que é a pegadinha, o princípio é fazer discípulos. A palavra discipulado nem existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. Então, você tem que fazer discípulos, tá? Que é o discipulado, é um método. E como você vai fazer o discipulado, isso é relativo. Vocês entenderam? Faz sentido ou não faz? Então, o princípio é fazer discípulos. Agora, como fazer os discípulos, o método que você vai usar, isso é o discipulado. Então, por exemplo, você tem o MDA, discipulado 1 a 1. Você tem o Life on Life, que é um método dos Estados Unidos, que eu conheço, muito bom, que é discipulado com grupos de 5 pessoas. É muito bom essa metodologia de discipulado. Mas são métodos. Ah, mas eu vou usar 1 a 1. O EIB é 1 a 1 e ele fundamenta isso biblicamente, né? Então, uma vez eu estava conversando com o Abe Huber, falei para ele, pô, você está chamando de método discipulado apostólico, porque os apóstolos faziam discipulado 1 a 1, eles pegavam cada um tinha o seu 1, né? Eu não vejo isso tão claro na Bíblia, falei para ele. Bom, mas você pode fazer? Pode fazer como metodologia, irmãos. Vocês estão entendendo o que é método e o que é princípio? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Alguns dizem que Jesus nos deu um modelo que se assimila ao G12.
Mas Jesus não estabeleceu o seu discipulado como modelo padrão. E nós não vemos na igreja primitiva seguindo exatamente o modelo de Jesus trabalhando com 12 pessoas. Então, agora eu vou falar depois sobre a microcélula Havruta. Havruta, a palavra aramaica, que significa amizade, e que os rabinos, né, eles trabalham hoje, os rabinos, método de trabalho deles, eles têm um grupo de 10 a 15 alunos, ele trabalha dividindo o grupo em havrutas, grupos de 2 ou 3, sempre procurando trabalhar com 3, mas às vezes é número par, você vai chegar a um grupo que vai ter 2, então é 2 ou 3, mas preferência 3. E eles aprendem e crescem e se desenvolvem através dessa havruta. E aí eu vou mostrar sobre a microcélula. Mas a microcélula é um método ou é um princípio? Então, sem dúvida alguma, a Havruta é um método e não um princípio. Por isso, a sua aplicação pode variar em culturas e situações diferentes. Mas eu vou ensinar vocês o que está por trás disso, o que nós queremos resgatar e viver nas Havrutas ou microcélulas. Mas há muitos princípios e valores, então, que nós queremos restaurar através da Havruta, e o grande desafio para isso é a mudança de cultura. Então, há um leque, muita gente aqui em São Paulo, por causa do Ed Léo, tem montado as microcélulas. Mas as microcélulas, por exemplo, eu fui lá na Bahia, os caras pegaram a visão da microcélula lá, e algumas microcélulas estão se transformando em grupo de estudo bíblico, outras estão se transformando em grupo de oração, outras estão se transformando mais em grupo de comunhão. Está errado? Não está errado. E já é bom se transformar essas microcélulas em grupo de estudo. Mas eu tenho alguns princípios, né, e valores fundamentais que eu creio que nós vamos trabalhar, e a melhor metodologia que eu vejo para trabalhar isso, para resgatar a vida de corpo, é através da microcélula. Ok? Bom, mudança de cultura. Um amigo meu, executivo de uma das maiores empresas agrícolas do país, ele foi para o Japão para ser treinado no modelo Kanban de administração. E ele ficou um tempo lá, não sei quanto tempo, sendo treinado. E o cara que treinou ele perguntou: fulano, quanto tempo você acha que você vai levar para implantar o Kanban na sua empresa? Aí ele pensou assim na cabeça dele: uns 3 meses vai dar e vai ser bom, eu consigo implantar. Mas aí ele chutou o dobro, falou assim: eu vou levar 6 meses. Aí o japonês olhou para ele e falou assim: você vai levar 2 anos. Aí o meu amigo falou: quê? Esse cara não conhece a minha empresa. Eu vou chegar lá, em 3 meses eu faço esse negócio virar. E aí ele falou para mim o seguinte: ele veio do Japão durante um ano, ele fez reunião toda semana, e sabe o que aconteceu? Eles não saíram do chão. Qual que foi o problema? Ele entendeu o Kanban como uma metodologia. Vocês entenderam? Então, sair do método A para o método B é fácil, gente. Então, aqui, nossa célula é um só que ora, mas agora é um orando pelo outro. Mudamos a metodologia.
é um que dá o estudo. Não, agora é um ensinando o outro. Vamos mudar a metodologia. Você mudando a metodologia é fácil, é rápido. Mas se não mudar a cultura, vai cair na mesmice. Então, o que aconteceu? Ele entendeu a coisa como metodologia. E aí ele achou que dava para fazer fácil. Mas qual que foi a grande dificuldade que ele enfrentou? Isso dentro de uma empresa. A mudança de cultura. E aonde que foi o gargalo dessa mudança? Foram os diretores e os gerentes. Porque os diretores e os gerentes foram formados todos dentro de uma mentalidade americana de administração. E a mentalidade japonesa é uma outra cultura. E aí, os diretores e gerentes estavam pensando, esse negócio não vai funcionar, não, isso está errado. Então, a grande resistência não foi do povão, foi dos diretores e gerentes. Vocês estão entendendo a importância de você enxergar metodologia, princípios, mudança de cultura? E aí que é o grande problema. Vocês acham, então nós vamos com um grupo para a Indonésia, né? Não, é fácil, eu vou chegar lá, vou fazer igual, vou fazer assim, essa. A gente vê como metodologia, esse é o problema. Qual que é o princípio? Existe uma mudança de cultura que a sua igreja precisa passar. E essa mudança de cultura, por isso que eu estou falando, é muito importante, ok? Eu vou passar rápido. Agora eu vou jogar aqui o conceito de essência da vida cristã, tá? Então, toda organização tende a perder a sua essência. E a igreja e seus membros tendem a perder a essência. E olha, gente, o que é essência? Essência é como o oxigênio aí onde você está. Se eu tirar o oxigênio, o que acontece? Morre. Essência é como água. Se eu tirar a água do planeta Terra, o que acontece? Morre. Então, oxigênio, água são essência, ok? Agora eu pergunto para vocês, qual é a essência da igreja? Então, você vai ver que você não sabe de bate-pronto, você tem que raciocinar, tem que pensar, analisar. Por que você tem que pensar, raciocinar e analisar e ainda você fica em dúvida? Por quê? Porque não está claro qual é a essência. Mas, irmãos, se é algo tão essencial como oxigênio e água, nós temos que ter bem claro, e isso não pode faltar na igreja. Então, o que difere uma instituição de uma igreja verdadeira, sabe o que é? É que a igreja tem essência, mas quando a igreja perde uma essência, ela começa a se tornar uma instituição. Funciona, cresce, mas ela perdeu a sua essência, ela deixou de ser igreja. Então, irmãos, nós temos que ter claro a essência. Mas o problema, por exemplo, vocês chegarem pegar o seu presbitério, seus líderes, né, tal, juntar e perguntar, põe no papel aí, quais são as essências da igreja? Você vai ver que não vai estar claro, não, vai ter diferença. Verdade ou não? Por quê? Porque não está claro. É uma coisa incrível. Eu fico assim, espantado com isso. E eu sou um cara que estou agora batendo essa questão de essência da igreja. Porque isso tem que se tornar claro. E se não tiver claro para nós, como é que vai estar claro para a igreja?
E aí, o que está acontecendo? Você tem reunião de oração, você tem grupo de discipulado, você tem célula, você tem grupo de estudo, você tem culto, tem reunião disso, daquilo, mulheres e pá. Agora, pergunta, onde é que está desenvolvendo a essência? Você não sabe, porque não tem clareza. E você está trabalhando, vamos estudar a palavra, temos que ensinar a palavra, como se isso trouxesse essência. E eu vou mostrar algumas coisas que nós estamos confundindo. Tá bom? Então, qual é a essência da vida cristã? Por incrível que pareça, nós não temos claro qual é a essência da igreja. É incrível isso. Mas vocês são experientes, vocês conhecem as igrejas, vocês sabem que se rodar por aí, as igrejas não têm claro isso. Então, vou pegar meio e fim, meio, mais ou menos, métodos e princípios, mas eu vou usar essa palavra meio e fim. Olha só o que eu vou dizer. O nosso propósito não é conhecer a palavra de Deus, ok? Vou repetir de novo. O nosso propósito não é conhecer a palavra de Deus. Sabe qual é o nosso propósito? Nosso propósito é conhecer a Deus. A palavra é o meio, é o melhor meio. Mas não é o fim. Conhecer a palavra não é sinônimo de conhecer a Deus. Você pode conhecer profundamente a palavra. Conhecer o hebraico, o grego, o aramaico, explicar textos complicados, mas não conhecer a Deus. E vocês sabem que existem teólogos que são ateus. Conhecem a palavra, mas não creem em Deus. Então, nós confundimos meio com fim. Verdade ou não? Aí você fala, não, vamos ensinar a palavra porque as pessoas não conhecem a palavra. Então, a gente acha que se ensinar a palavra, a pessoa conhecer a palavra, vai resolver o problema da igreja. Mas conhecer a palavra não é sinônimo de conhecer a Deus. Precisamos ensinar a palavra? Precisamos. Mas não se esqueça disso. A palavra é meio e não fim. Então, você vê que a gente confunde métodos com princípios, meios com fim? Você vê como é que nós estamos embananando as coisas? Olha, agora eu vou colocar algumas coisas, espero que... Então, olha afirmações que nós fazemos. O poder da oração. Então, tem frases, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nada de oração, nada de vitória, nada de vencer. Por quê? A oração tem poder. Então, deixa eu dizer uma coisa. Essa frase nos induz ao seguinte pensamento, que a oração tem poder. Agora, presta atenção que eu vou dizer. Esse pensamento está errado. Por quê? Porque a oração, irmãos, não tem poder. Sabe quem tem poder? É Deus. Vocês entenderam? Deus é que tem poder. A oração é um dos meios pelo qual Deus opera o seu poder. Mas a oração é o meio e não o fim. Vocês estão entendendo? Então você pode orar, tal, mas isso não pode necessariamente ser sinônimo de poder. Porque a oração é o meio e não o fim. Mas a gente transforma. Então a oração é um meio, não um fim em si mesmo. Então você está crendo no poder da oração. Não, você tem que crer no poder de Deus e que Deus opera através da oração. Pelo poder da adoração. Então,
Eu sou da área de adoração, então tem frases que nos induzem ao seguinte pensamento: adoração tem poder. Esse pensamento está errado. Adoração não tem poder. Quem tem poder é Deus. Adoração é um dos meios pelo qual Deus opera o seu poder. Adoração é um meio, não um fim em si mesmo. Estão entendendo? Então, olha, eu já vi várias pregações, né, pessoal da adoração, ensinando lá como que a adoração é poderosa. Então, aí vem através da história de Josafá, 2 Crônicas 21. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns menonitas, vieram a peleja contra Josafá. Aí Deus, ó Deus falando, não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, que havia uma quantidade grande de moabitas e amonitas. Deus falando, porque a peleja não é vossa, mas é de quem? De Deus. Olha que Deus fala no 17. Nesse encontro, vocês não vão ter que pelejar, lutar. Vocês tomem posição, fiquem parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Que Deus está falando aqui? Que eu é que vou lutar por vocês. Eu é que vou livrar vocês desses inimigos. Eu vou acabar com eles. Eu, Deus, vocês fiquem parados, deixa comigo. Não é isso que o texto fala? Aí, pela manhã, cedo levantaram, saíram do deserto, saíram, pois, Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, moradores, tal. Crede em quem? Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Olha como o texto vem sendo falado, ensinado. Aí aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestido de ornamentos sagrados, marchando à frente do deserto, louvassem a Deus. Então eles foram adorando a Deus. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois quem que começou a pôr as emboscadas? Deus. E foram desbaratados. Quer dizer, Deus acabou com os amonitas, acabou com os moabitas, certo? Aí o pessoal tira a seguinte conclusão: vocês estão vendo o poder da adoração? A adoração aqui foi o meio. Quem que é o poder aqui? Quem é o libertador? O cara que acabou? Foi Deus, não foi a adoração. Adoração é o meio, gente. Cuidado, que a gente agarra o meio como se fosse Deus. Sem perceber, é um pensamento errado que a gente está fazendo. Então, as pessoas, né, começam a falar o poder da adoração, né? Mas tomam cuidado, porque as frases vão nos induzindo a nos agarrar aos meios e não ao fim. Ficou claro isso para vocês? Então, oração e jejum, palavra, adoração, a obediência, tudo isso, irmãos, são meios para atingir um fim. Ok? Qual que é o fim que essas coisas têm que atingir? É isso que eu quero mostrar para vocês. No final, ela tem que atingir a essência. E eu vou mostrar qual é essa essência que nós temos que atingir. Agora, eu vou mostrar uma essência, ok? Depois, eu quero mostrar que há um tripé. São 3 essências, 3 coisas que eu considero essência, que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui, nesse estudo, eu vou pegar uma essência apenas. Vou deixar vocês curiosos, não vou falar as outras. Vocês vão ter que ficar pensando aí qual que são as outras. Bom, então, isso aqui tem que atingir a essência.
Se não atingir a essência, vocês vão ver que tudo isso aqui são religiosidade. Então, vamos lá. Vamos entender isso sobre o jejum, em Isaías 58, versículo de 1 a 11. Versículo 1. Então, Isaías 58, versículo 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Irmãos, olha só, que a gente lê o texto, não pega o peso dessa frase. Ele está falando para gritar, gritar com todas as forças, erguer a voz como uma trombeta, anunciar a transgressão, o pecado do povo de Israel. Sabe o que está acontecendo aqui? O povo não tinha consciência do seu pecado. Olha só. E eu quero mostrar também, uma das razões da Havruta, ainda nós não sabemos trabalhar essa questão do pecado. Por incrível que pareça, o jeito que nós estamos lidando com o pecado na igreja, eu quero mostrar para você que nós não estamos trabalhando essa questão. E é fundamental, mas aqui eu estou dando o contexto, um povo que não tinha consciência do seu pecado. Estavam em pecado, mas não tinham essa consciência, então ele está falando, grita, e toca como se fosse uma trombeta, ergue a sua voz como se fosse uma trombeta, anunciando o pecado desse povo. Mesmo nesse estado pecaminoso, como pecador, por isso que é importante entender, ainda me procuram dia a dia, e tem prazer em saber os meus caminhos. Você vai ver que as pessoas da igreja, é esse povo aqui. Estão lá, eles vão todo domingo, durante a semana, né? Querem saber mais as coisas de Deus, mas estão vivendo em pecado. Como povo que pratica a justiça, eles fazem às vezes obra social, não adulteram, não roubam, né? Fazem coisas corretas, sim, e não deixam o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Olha só que coisa, nessa condição de pecado, os caras têm prazer de estar na presença, de saber mais de Deus, de conhecer, dessa questão da justiça, da prática da justiça, de se achegar mais a Deus. Os caras têm prática e busca espirituais, mas não têm santidade. E aí o cara está dizendo, bom, então você já entendeu o contexto aí nesses 2 versículos, como é que a coisa está feia, né, irmão? Tem uma capa de espiritualidade, parece, né, na casca que está tudo lindo, maravilhoso, mas lá dentro a coisa está feia, tudo cheio de pecado, de ossos podres, né, que nem os sepulcros caiados, né, por fora é bonito, mas por dentro está tudo podre. Aí os caras dizem assim, por que jejuamos nós e tu não atentas isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Quer dizer, estão, Deus, eu estou aqui jejuando, eu estou aqui me afligindo, o Senhor não ouve, não leva em conta isso, oh Deus, né? Porque o cara está se achando uma pessoa espiritual, que ama a Deus, que serve a Deus, que segue a Deus, né? E está lá dando um passo extra, se sacrificando com jejum, né? Deus, você tem que me abençoar. Então, vou fazer jejum de 10 dias, de 20 dias, tal. A resposta de Deus a esse povo, a essas pessoas que estavam jejuando, qual que foi? Olha, pessoal, é o seguinte, no dia que vocês estão jejuando, vocês estão preocupados com vocês estão
preocupado com vocês, cuidando dos seus próprios interesses e querendo que se faça todo o vosso trabalho. O jejum não é para coisas, propósitos egoístas. Sabe, ainda a gente não entendeu, né, qual é o propósito da vida cristã. A gente está pensando em conquistar coisas para nós. Nós estamos pensando na nossa prosperidade. Gente, a vida cristã não é uma vida focada no eu, é focada em Cristo e no reino de Deus. Então, tudo gira em torno dele, do propósito dele, do reino dele, não do nosso. Nós estamos jejuando para conquistar as nossas coisas, nós estamos jejuando porque nós queremos comprar um carro novo, mudar de emprego, ganhar mais dinheiro, né? Trocar o sofá. Nós estamos girando em torno de nós mesmos. O evangelho não é isso. Então, o jejum não é isso aí, irmãos. Não é ficar girando em torno dos nossos propósitos egoístas. Eis que jejuais para contendas rixas, para ferir com punho iníquo. Oh, jejum não é para propósitos carnais, não. Né? E olha, tem tanta gente jejuando. Eu lembro, na minha igreja, uma época tinha um grupo que jejuava. E o cara vinha para mim e falava, pastor, eu estou fazendo um jejum de 10 dias, né? E tal, e pai, sabe? E no fundo, o que o cara está fazendo? Está querendo se mostrar, né? Jejum não é para o cara querer se mostrar que é mais espiritual. A gente começa a ter propósitos carnais. Jejuando assim como, se fizer esse jejum aqui, eu não vou ouvir a voz de vocês. Esse jejum, para mim, não é. Agora, a grande pergunta, seria esse jejum que eu escolhi, que o homem aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza, chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? E essa dia aceitável, sabe? O jejum, na essência, é para Deus, é para agradar a Deus. E não se foca apenas em receber algo de Deus. Quer dizer, eu vou jejuar porque eu quero receber algo de Deus. Quer dizer, a gente tem muitos propósitos egoístas, propósitos carnais, e a gente não percebe. Então, o jejum, o culto, tudo que a gente faz, não é para nossa glória, não é para nós. Quer comais, quer bebais, as coisas mais essenciais da vida, que é comer e beber. O que você tem que fazer? Não é para você, é para ele. Então, a gente ainda não entendeu que ser cristão não é girar em torno de nós, não é fazer oração para nós, para nós, para nós. Não, o cristianismo nosso está girando em torno de nós. Tem que girar em torno da glória de Deus, é para Ele, para o reino dele. Então, nós perdemos isso. Então, o jejum tem que ser agradável, aceitável a Deus, é para a glória dele, é para Ele, e não para nós. Então, a pergunta, qual que é o jejum que Deus quer? Qual que é o jejum aceitável a Deus? Não para nós, mas é para Ele. Qual o jejum que Ele quer? Vamos ver, tem dois, porque o jejum não é esse jejum que escolhi. Porventura, não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade. A palavra impiedade significa perversidade. Então, quebrar essas correntes com a maldade, com a perversidade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedaces todo o jugo. Bom, eu resumi isso tudo na palavra. Santidade, é isso que Deus quer. Santidade.
Porventura também não é que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, ou cubras e não te escondas do teu semelhante? O que é aqui? Eu coloco esse amor aos carentes, aos necessitados, na palavra compaixão. Então, essas duas coisas que Deus quer, santidade e compaixão, né? Especificamente, ele fala do pobre, do carente, do faminto, do nu. Então, amor e santidade são essências da vida cristã. Ok? Qual que é o resultado de se viver essa essência? São dois. Tem dois, então. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detência, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro e ele dirás, eis-me aqui. Olha, irmãos, quando a gente vive a essência, aí vem o resultado. O problema nosso é que a gente se agarra à metodologia. Aqui a metodologia é o jejum. Então eu vou jejuar, que o jejum vai fazer com que Deus rompa a luz como a alva, vai brotar a justiça, a glória do Senhor, ele vai me ouvir. Não se agarre à metodologia. A metodologia, ela vem através, tem que gerar o quê? Uma essência. E a essência é santidade e amor. Esse é o problema da nossa, daquilo que a gente faz. A gente muda do método A para o método B, mas a gente não está carregando a essência naquilo. Não está entendendo a essência que tem que ter naquilo lá. Então, você fica jejuando. Vamos fazer uma campanha de jejum. Então, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca vi uma igreja que jejuasse tanto como a igreja da irmã Valnice Milhões. Olha, eu já vi pessoal decretando jejum de 40 dias, jejum de 15 dias. Eu nunca vi uma igreja que fazia tanto jejum. O pessoal jejuava. Mas não adianta jejuar se não tiver a essência. Vocês estão captando a ideia aqui que a gente está falando, dessa questão da cultura, da essência, do meio, do fim, dos métodos e princípios? E a igreja está carregada de confusão nessa área. Por quê? Porque não consegue entender a essência. Ok? Aí, condição, se tirares, tem dois se tirares do meio de ti o julgo, o dedo que ameaça ou falar injurioso. Então, esses dois, então, tem condicional, tem que tirar o dedo que ameaça, o falar injurioso. O que a gente pode dizer aqui? Santidade. E aí, qual que é o outro se? Se abrires a tua alma ao faminto. Olha, novamente está repetindo a mesma ideia. Está repetindo as duas ideias. O faminto tem a ver a compaixão pelo necessitado que está passando fome e fartares a alma aflita. Aí é o amor, em geral, por aqueles que estão sofrendo, não necessariamente o que está passando fome, o que está nu, etc. E tal. Mas a ideia do amor. Ok? A essência da vida cristã e o resultado. É isso que a gente tem que entender. E quando aquilo, essa essência, ela tem que ser praticada através de uma metodologia. Ela vem através de uma metodologia. Mas se a metodologia não gera essa essência, essa metodologia perde o valor, vira religiosidade. Então, qual que é o resultado?
Se há essência, então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como a luz do meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Então, a Ana Paula popularizou esse versículo, né? Jardim regado como um manancial com águas que jamais faltam. Mas o problema é o seguinte, isso não vai acontecer se não tiver essência. Vocês estão entendendo? Nós temos que entender mais e valorizar e deixar mais claro que é a essência. Então, esse é o resultado de se viver a essência da vida cristã. É isso que Deus está falando. Se você tiver santidade, se você tiver compaixão, amor pelos aflitos, então ele vai te ouvir. Então ele vai transformar as trevas como a luz ao meio-dia. Ele vai fartar a tua alma e você vai ser o jardim regado como um manancial. É lindo, mas sem essência isso aqui não vai acontecer. Ficou claro para vocês? Então, aplicação. Propósito das práticas piedosas. Oração, o jejum, meditar na palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra, adoração, obedecer, né? Tudo isso deve o quê? Gerar santidade e amor. Se essas práticas não tiverem gerando essência, santidade e amor, isso aí virou religiosidade. Vocês estão entendendo? E muitas vezes, eu tenho certeza que a prática disso na vida de vocês virou religiosidade. Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque isso aqui é meio para se atingir um fim. Qual que é o fim? É a essência, é a santidade e o amor. Se orar, se jejuar, se meditar na palavra, adorar a Deus, obedecer a Deus, não gerar santidade e amor, é religioso. Por que santidade e amor? Primeiro, porque Deus é santo. E segundo, Deus é amor. Então, qual que é a aplicação disso? Essas práticas de piedade espirituais, a oração, jejum, meditar, palavra, oração, obedecer, o propósito final disso é gerar em nós a essência de Deus. É gerar Deus em nós, a essência de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é santo. Começa a fazer sentido para vocês isso? Né? Que nós temos que entender essas práticas como uma busca de gerar a essência de Deus em nós. E essa essência é santidade e amor. Então, uma reflexão aqui. A diferença entre um religioso e verdadeiro homem espiritual, sabe qual que é? É a essência. Um tem essência e o outro não. Então, um tem a essência santidade e amor e o outro não. Agora é importante entender, porque aí dá a impressão, e vocês têm que tomar cuidado com isso. Então, eu coloquei aqui, fundamentais, são as coisas fundamentais da vida cristã, mas são meios fundamentais, a oração, o jejum, elas são coisas que não tem outro meio. Como é que você vai conhecer Deus? O melhor meio que tem é a palavra, certo? Então, elas são fundamentais, mas não significa que elas atingem a essência da vida cristã, ok? E as essenciais são as coisas da vida cristã que não pode faltar, como santidade e amor, porque sem essência não existe
vida genuinamente cristã. Nós precisamos dessas coisas fundamentais. Precisamos orar, precisamos jejuar mais, precisamos meditar na palavra, nos encher da palavra, da adoração, obedecer à prática, né? Mas não necessariamente isso vai gerar essência. Por quê? Você vai ver que o fariseu, ele orava, jejuava, meditava, adorava, obedecia. Eles tinham uma vida exemplar. Os fariseus eram exemplares, né? Mas eles eram religiosos. Eles não tinham essência, ok? Então, a oração, jejum, palavra, adoração, obedecer, propósito das práticas piedosas é gerar a essência de Deus em nós, santidade e amor. Agora eu vou colocar uma outra reflexão sobre santidade e amor, ok? Na verdade, santidade e amor é uma coisa só, viu, irmãos? É a mesma, a santidade, ela se cumpre no amor. Olha só o texto. Romanos 13. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo se resume no quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a santidade, todas as leis, todos os mandamentos se cumprem, o quê? No amor. Porque toda a lei, né, todos os mandamentos se cumprem num só preceito. Qual que é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor, segundo a Bíblia, deve gerar santidade. Se o amor não gerar santidade, esse amor não é bíblico. Porque todas as leis, todos os mandamentos se cumprem no amor. Portanto, quando nós falamos sobre amor como essência, nós não estamos esquecendo da santidade, mas no amor estamos incluindo a santidade, pois toda a lei se cumpre no amor. Bom, eu só vou contar, vou encerrar com esse exemplo aqui. Tinha um pastor que ele orava 7 horas por dia. Alguém aqui já conheceu algum pastor que ora 7 horas por dia? Eu nunca tinha conhecido. É um cara lá da Bahia, e aí, nos encontros da Universidade da Família, eu encontrava os membros da igreja dele, e eles tinham um maior orgulho de dizer, olha, o meu pastor ora 7 horas por dia. E eu tinha uma ideia, poxa, um cara que ora 7 horas por dia deve ser um cara que conhece a Deus, deve ser um homem de Deus fantástico, né? E aí, um belo dia, tive o prazer de conhecer esse cara. Aí eu encontrei ele, cumprimentei e falei, ô pastor, rapaz, eu estou impressionado com você, em verdade que você ora 7 horas por dia? Aí ele me disse bem assim, Massal, eu quero orar 9 horas por dia. Eu falei, uau, cara, não, ele vai orar 9 horas por dia, né? E aí ele falou uma frase que eu achei estranha. Sabe o que ele disse? Ele falou assim, eu quero ser um profissional da oração. Eu achei essa frase muito estranha, né? A gente agora vai transformar a oração como uma profissão, como se fosse um trabalho, né? Um dever. Bom, achei estranho, né? Dali 3, 6 meses, descobriram que o cara estava em adultério. A igreja dele desmoronou, um monte de problema, dificuldade aconteceu. Então, gente,
nós temos que entender que essas diferenças entre meio e fim, e muita coisa vem se falando em termos de cultura, e nós estamos assimilando uma cultura religiosa que vai nos passando, e sem perceber, nós estamos nos tornando grandes religiosos e não grandes homens de Deus, homens que verdadeiramente são homens espirituais. Qual a diferença? Diferença, essência. Um tem essência e o outro não. Essa é a diferença. Qual a diferença entre o fariseu e o verdadeiro cristão? É que um tinha essência e o outro não. Irmãos, eu vou passar no grupo, eu vou colocar esse PowerPoint, tá bom? Então, o Massal se derrubou? Desculpa, irmãos, eu sem querer, eu acho que eu apaguei aqui, né? Eu acabei saindo, né? Agora você voltou. Eu vou entrar. Alguém gostaria só de comentar alguma coisa, dizer alguma coisa que foi importante para você hoje? Não é para pregar, não, hein, irmãos? Não vai transformar o compartilhamento em uma pregação. Mas algo que foi importante para você, significante, algo assim, você falar em 1 minuto. Você desligou seu microfone, Massal. Abinério, fala alguma coisa aí, vai. Ó, meu irmão, confesso para você que eu gostei muito, achei muito jóia. Esse assunto de cultura é algo que a gente até conversou lá em São Paulo, um negócio que faz parte aí dos meus alvos de estudo. Gostei muito da definição que você trouxe sobre a questão de meio e fim. Eu acho que a reflexão é fundamental, acho que é muito bom. Eu acho que é muito legal a gente ir desarmado, né, para ouvir o Ed Léo, né? Eu, assim, como eu disse para você, eu já tive a oportunidade de ouvir aqueles 8 vídeos, né? Acho que são 9, né? Na 10. verdade, né? Hã? São 10 vídeos. Então assisti 9, né? Do Ed, né? Assim, eu gostei muito, né? Eu confesso que achei muito boa a sua aula sobre essa questão da cultura. De verdade, é um assunto que eu particularmente estou perseguindo muito. Amém. Alcione, rapaz, eu não vejo você faz tempo, hein? Fala uma Nem, coisa aí. até eu faz muito tempo que eu não vejo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasado, eu estava no hospital aí visitando o filhinho do meu irmão que estava internado lá, e cheguei atrasado na reunião. Mas estou aqui, gostei muito. Um abraço a Minério, Massal, os outros irmãos também. Gostei muito da reunião, do encontro. De fato, acho que esse desafio de qualquer implementação ou mudança de uma cultura, quando a gente pega uma estrutura organizada, como o exemplo que você deu aí, Massal, de uma empresa, já é um grande desafio, né?
Agora, o desafio de trazer uma mudança de cultura para a igreja, enraizada aí desde o ano 350, vamos dizer assim, cheio de tradição, depois do Constantino para cá, é um desafio ainda maior, né? Nós temos uma história de igreja aqui interessante, a gente começou muitos anos atrás aqui com a igreja nas casas, né, em Cascavel, depois acabamos nos unindo a vários outros grupos, depois a um terceiro, hoje a gente tem a essência, vamos dizer assim, a natureza da igreja nas casas, mas está muito enraizado com a ideia do salão e de tudo mais, né? E a gente percebe como tem um grande conflito, né, dentro dessas coisas, você implementar essa mudança dessa cultura dentro da vida da igreja, né? Então, um desafio. Mas eu gostei demais aí da tua abordagem sobre essa questão da essência também e do resultado final, né? Dessa questão também, dessa estrutura, da mudança de cultura, né? Acho que é extremamente importante aí também. Tá bom, eu vou liberar vocês. Semana que vem eu vou falar sobre essa questão de amor, né? E depois, na outra semana, eu vou falar da centralidade de Cristo. E esse estudo vocês não podem perder, porque vai dar um nó na cabeça de vocês. Se já está começando, mas você vê que são frases que vão lançando e vão formatando uma mentalidade, uma cultura, não é isso? Que é bonito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós assimilamos como verdade muitas coisas que, na verdade, desviam. Então, o que eu quis mostrar para vocês é essa sutileza que existe de pensamentos e conceitos que a gente incorporou na gente e incorporou na igreja, no meio evangélico. E são coisas que, na verdade, induzem a um erro, um pensamento errado, a um conceito errado do cristianismo. Então, semana que vem, eu vou dar um estudo e vou dar um estudo de uma perspectiva um pouco diferente e para ajudar a ter um entendimento sobre amor. E depois o outro, então, aí vai ajudar. E depois eu vou dar um estudo que vai completar as 3 essências, e aí a gente vai fazer um estudo aqui que vai completar essa ideia da essência. E aí eu vou querer entrar um pouco sobre a visão dos 5, 7 e 9, que é os 5 dons ministeriais de Jesus, Efésios 4, 7 dons motivacionais de Deus, que é Romanos 12, e os 9 dons espirituais de 1 Coríntios 12. Então, 7, 5, 9, que é algo fundamental, que é a ferramenta que Deus nos deu para edificar o corpo. E nós estamos querendo, é a mesma coisa com a construção, nós vamos construir um prédio, e nós não vamos dar pá, não vamos dar picareta, não vamos dar furadeira, martelo, os caras vão ter que construir sem ferramenta. Então, Deus deu as ferramentas para a gente construir, edificar o corpo. E nós, de certa maneira, não estamos usando essas ferramentas. Então, o Ed Léo, ele fala disso e eu vou também ajudar, estimular vocês a trabalharem no 5, 7 e 9. É muito importante. E depois também é sensacional a visão dos 5 ministérios funcionando dentro da célula, é tremendo. E por último, eu vou trabalhar a questão da microcélula, tá? Eu vou mostrar 2 motivos fundamentais, importantíssimos, por que nós temos que praticar microcélula. E o ideal é praticarmos isso diariamente, online, né, por internet, online, ou pode ser viva voz só,
mas temos que... O porquê disso, eu vou mostrar biblicamente uma base sobre isso e a necessidade disso dentro da igreja. Amém? Ô, Abineri, eu acho que o 10º, naqueles 9, você recebeu o estudo da microcélula, não? Assisti. Ah, tá bom. Ok. Então, é lógico que eu vou dar um enfoque um pouco diferente do Ed Léo, mas é a mesma base, ok? Tranquilo, pode ficar tranquilo. Então, eu espero que a gente aborde tudo isso nesse período aí de 1 mês e meio, 2 meses. É um privilégio estar com vocês aí, hein? Vocês são homens de Deus aí, para mim é um privilégio. Que a gente possa crescer, porque quanto mais eu falo aqui, mais eu vou aprendendo. Agora, por favor, eu quero que vocês, principalmente vocês que já são mais velhos, experientes, vocês possam me corrigir se eu der alguma coisa que estiver meio... Vocês acharem, não, Marcelo, isso aqui acho que é assim, ou assado. Vocês podem comentar para mim no meio do grupo aqui. Não tem problema, e eu preciso disso, porque a gente, vocês sabem, né? Às vezes a gente dá uma ênfase numa coisa exageradamente e tal. Então, se eu fizer alguma coisa, tiver alguma correção, pode falar para mim, que é importante isso, ok? Eu preciso disso. Tá bom? Marcelo, você vai disponibilizar esse vídeo para nós também? Bom, eu vou botar. O Dinei vai disponibilizar para vocês, tá bom? Tá. Então, tudo no grupo. Você não está no grupo, não, né? Tá, seu? Não estou no grupo, não. Então, você tem meu contato ou não tem? Fala com o Berté e manda. Berté tem aqui. Tá, pega o meu contato e manda para mim, para eu inserir no grupo, para você receber, inclusive, esse PowerPoint aqui. Tá, beleza. Boa noite, Deus abençoe você. Boa noite, pessoal. Um abraço aí. Um abraço. Prazer te ver, Abineri. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.